Fala pessoal, vamos bater mais um papo hoje? E hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados em linguagem C. E aí é o seguinte, quais os tipos de dados que nós vamos encontrar quando nós estamos programando em C? Vamos lembrar um pouquinho dos tipos de dados que nós temos quando estamos falando de algoritmos de forma geral, e aí nós vamos codificar em Portugal? Nós temos dados numéricos, dados literais e dados lógicos. Perfeito? Então, como eu já disse para vocês, em C, o tipo booleano não existe em C, tá? Então nós temos que fazer aí alguns ajustes para poder trabalhar com dados lógicos. Agora, nós temos aí essas variações de dados que são numéricos e dados que são literais. Perfeito? Nós temos aí, então, 5 tipos básicos de dados em C. O char, que é para usar com caracteres, letras, acentos, espaços, símbolos de forma geral. Int, para utilizar com números inteiros, perfeito? Negativos e positivos. Float, para números de ponto flutuante, números com vírgula, tá? Números decimais. O double, que é, na verdade, um ponto flutuante, só que com mais precisão, nós chamamos de precisão dupla. E os dados do tipo void, que são dados sem valor. Como assim dados sem valor? São especificamente para nós utilizarmos, por exemplo, em funções onde nós não precisamos de um retorno numérico. Isso a gente encontra mais para frente. E vamos focar nesses 4 primeiros, char, int, float e double. Existem mais? Sim, existem mais tipos de dados. E aí, esses outros tipos de dados, eles são derivados desses dados básicos, que são o char, int, float e double. Perfeito? E aí, nós vamos então para os nossos códigos. Perfeito, pessoal? É o seguinte, eu tenho esse código aqui, que ele é simplesmente para manipular alguns tipos de dados. O que nós vamos fazer? Nós vamos receber, pedir o usuário para digitar alguns dados aqui, certo? E armazenar em uma variável declarada de cada tipo de dado primitivo. Então, nós temos aqui uma variável int, varchar, varfloat, vardouble, declaradas como varint como inteiro, varchar como char, varfloat como float e vardouble como double. Perfeito? Além disso, nós também vamos ver o tamanho, ou seja, o comprimento dessas variáveis aqui nesse código com o compilador que eu estou trabalhando, e vamos armazenar nessas variáveis aqui, ó, comp int, comp char, que é a abreviação para comprimento de cada um desses tipos. E perceba que eu estou declarando do tipo inteiro, porque como nós vamos receber aí um tamanho, eu preciso desse dado simplesmente como um número. Perfeito, pessoal? E aí é o seguinte, antes da gente continuar no código, o tamanho e a faixa desses tipos de dados, eles variam de acordo com o tipo de processador e com a implementação do compilador C. Perfeito? Vocês vão encontrar, por exemplo, em literatura, dizendo que um caractere ocupa geralmente 1 byte e um inteiro tem normalmente 2 bytes, certo? Mas você não pode fazer essa suposição se quiser que seus programas sejam portáveis a uma gama mais ampla de computadores. É tanto que nós vamos verificar aqui que essa resposta talvez não seja exatamente o que está acontecendo com esses dados. Aí aqui, pessoal, perceba que eu não coloquei o void, tá? Exceto o void, os tipos de dados básicos podem ter modificadores que aí vão preceder essa declaração. Como assim? Bom, um modificador ele é usado para alterar o significado de um tipo básico para adaptá-lo mais precisamente às necessidades de diversas situações. E aí nós temos palavras, por exemplo, aqui, ó, signed, unsigned, long, short. Nós vamos poder usar, por exemplo, signed int, unsigned int, long int, para variar esses outros tipos básicos, tá? Por exemplo, o tipo signed, que é esse primeiro aí, com inteiros é permitido, mas redundante, porque a declaração padrão de inteiros já assume um número com sinal. Beleza? Aí, vamos pensar, se a gente coloca um unsigned, a diferença entre inteiros com ou sem sinal é a maneira como o bit mais significativo do inteiro é representado, certo? Porque se você pegar o bit mais, quando você está olhando para o número, o bit mais à esquerda, que é o bit mais significativo, se o tipo for signed,
ele vai ser usado para sinal. Se for unsigned, ele vai entrar já direto para a composição do módulo do número, do quanto ele vale. E, em geral, números negativos são representados utilizando o método do complemento de 2. Tá? Eu vou fazer um vídeo especificamente para o complemento de 2, mas você já pode dar uma pesquisada aí, esse método de representação dos números negativos. Perfeito? Voltando para o nosso código, o que o nosso código vai fazer? Olha só, das linhas 18 até a linha 28, eu simplesmente tenho uma sequência. Eu peço para o usuário digitar um número de algum tipo. Aqui na 18 é para armazenar no inteiro, na 21 é para armazenar uma letra, e nas 24 e 27 eu quero o número decimal. Por quê? Porque esse inteiro nós vamos armazenar na var int, a letra na var char e os números decimais no float e no double. Perfeito? Tranquilo. Depois, nós vamos imprimir aqui, ó, pela linha 30, todos os números digitados, certo? Aí. Tá bom? É só para imprimir para a gente ver o resultado. Ainda, eu coloquei aqui para vocês, das linhas 33 até a 36, essa funçãozinha que é a função sizeOf. Ou seja, quando eu coloco aqui, por exemplo, sizeOf int, essa função ela retorna para mim o tamanho em bytes do tipo inteiro aqui nessa arquitetura. Beleza? Usando esse compilador aqui, qual vai ser o tamanho do tipo inteiro? Qual vai ser o tamanho do tipo char? Qual vai ser o tamanho do tipo float? Se for 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, esse valor é que vai ser retornado para a variável que eu estou colocando aqui do lado esquerdo da igualdade. Beleza? E por fim, nós vamos imprimir esses comprimentos exatamente para saber quanto que deu. E aqui eu coloquei essa especificação, ó, só para vocês saberem qual que é o tipo que nós devemos utilizar para cada um desses tipos de dados que nós estamos colocando aí quando nós formos imprimir os dados. Tá bom? Então, beleza, vamos lá rodar o nosso código. Eu já estou na pasta do nosso código, então eu preciso, deixa eu salvar aqui, eu preciso compilar GCC, algoritmo 3, tipos de dados, .c, desculpa, hífen O, e eu quero ele com o mesmo nome. Ó, tem um erro aí, ó. Ah, lógico que não vai compilar, né? Eu deixei aquele monte de palavra lá. Deu ruim. Vamos repetir nossa operação. Beleza, agora foi. Deixa eu só limpar a tela aqui. Agora vamos rodar, então, o nosso código. Ó, digite o número inteiro. 1. Digite uma letra. A. Número decimal. 1.2. Outro número decimal, 1.3. Aí, olha só, os números digitados. O inteiro está aqui, o char, o float, o double. Todos aí. Agora, olha os comprimentos que eles ocupam na memória. O int, que nós utilizamos %d para poder representá-lo aqui nas funções, tanto de scan quanto de printf, ocupa 4 bytes, tá bom? O char, 1 byte. O float também 4 bytes. E o long float, aqui o double, na verdade, ocupa 8 bytes. Quer dizer, então, ó, que nessa arquitetura que eu estou utilizando aqui, estou utilizando o GCC, nesse meu processador aqui, o int está ocupando 32 bits. O char, 8 bits. Certo? Por quê? Porque um byte é formado por 8 bits. E assim vai. E essa linha impressão por referência é porque eu deixei um printf aqui, ó, que eu não tinha comentado, sobre o %s. O %s é uma cadeia de caracteres, tá? Que nós chamamos de string. Então, aqui, perceba que eu coloquei %s para representar que eu vou buscar esse dado em algum lugar, então eu vou imprimir uma cadeia de caracteres. Ah, tá. Essa cadeia é a cadeia impressão por referência, beleza? Que vai aparecer lá naquele lugar do %s. Tá bom? Eu poderia colocar simplesmente a string direto aqui no printf, como nós já sabemos, que também funcionaria. Perfeito? Bom,
Então é isso aí, pessoal. O que vocês podem perceber? Existem 5 tipos de dados primitivos em C. O void, que nós vamos utilizar bastante em funções sem retorno, mas nós temos aí char, int, char, float e double. Belezinha? Aí nós temos aí os %d, %c, %f, %lf para poder representar esses tipos de dados. E é muito importante lembrar que cada um deles ocupa uma diferente quantidade de bytes na memória, certo? Por quê? Porque na hora de rodar, o espaço que cada uma dessas variáveis está reservando lá na nossa RAM, na nossa memória principal, é diferente. Então, por exemplo, se eu for incrementar, se eu precisar ir pulando por espaços, deixar espaços armazenados para cada uma dessas variáveis, eu tenho que ter em mente a quantidade de registros, a quantidade de células lá no pente de memória que eu estou utilizando. Beleza? Bom, e então por hoje é só e até a próxima videoaula.